Boa noite, meus irmãos. Bem-vindos a mais este Evangelho. Meu nome é Joatan. Estamos falando aqui diretamente da Casa da Caridade, Inácio Daniel. E antes de apresentar o tema desse Evangelho, vamos fazer a nossa prece. Se possível, reserve uma jarra de água ou um copo d'água para que possa ser fluidificada. Vamos primeiramente agradecer a Deus, agradecer a espiritualidade maior, agradecer o mestre e mentor desta casa pela oportunidade de estarmos aqui reunidos. Vamos agradecer a oportunidade de podermos ter a compreensão, de refletir, de pensar sobre o que vamos conversar aqui neste momento. Vamos também agradecer por tudo aquilo de bom que possa acontecer nas nossas vidas, das reflexões, das nossas vivências. Pedir e agradecer que o próximo também esteja em conexão conosco no que vamos trabalhar neste momento. Que assim seja. Meus irmãos, hoje vamos falar sobre o perdão. O perdão, ele é um tema caro, um tema que nem sempre a gente tem facilidade, tem a habilidade de falar, de pensar sobre ele. E muitas vezes a gente vive desse viver do perdão. Estamos chegando ao final de mais um ano e com ele surgem reflexões, surgem questões sobre o perdão. Será que fomos capazes de perdoar pelas nossas atitudes ao longo do ano? Será que fomos capazes de ser perdoados verdadeiramente por aqueles em que em algum momento nós fizemos algum tipo de mal, algum tipo de ofensa? Será que fomos capazes de receber o verdadeiro perdão do próximo? E para iniciarmos esse assunto tão delicado e importante, vamos fazer a leitura do subtítulo Perdoai para que Deus vos perdoe, que está presente no capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo. Ele nos traz o seguinte: Bem-aventurados os que são misericordiosos, porque obterão misericórdia. Se perdoardes aos homens as faltas que cometeram contra vós, também vosso Pai Celestial vos perdoará os pecados. Mas se não perdoardes aos homens quando vos têm ofendido, vosso Pai Celestial também vos perdoará os pecados. Se contra vós pecou vosso irmão, ide fazer-lhe sentir a falta em particular, a sós com ele. Se vos atender, tereis ganho o vosso irmão. Então, aproximando dele, disse-lhe Pedro: Senhor, quantas vezes perdoarei a meu irmão, quando houver pecado contra mim? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus. Não vos digo que perdoeis até 7 vezes, mas até 70 vezes 7 vezes. A misericórdia é o complemento da brandura, porquanto aquele que não for misericordioso não poderá ser brando e pacífico. Ela consiste no esquecimento e no perdão das ofensas. O esquecimento das ofensas é próprio da alma elevada, que paira acima dos golpes que possam desferir. Uma é sempre ansiosa, de sombria suscetibilidade e cheia de fel. A outra é calma, toda mansidão e caridade. Ai daquele que diz: Nunca perdoarei. Esse, se não for condenado pelos homens, sê-lo-á por Deus. Com que direito reclamaria ele o perdão de suas próprias faltas, se não perdoa as dos outros? Jesus, ele nos ensina que a misericórdia não deve ter limites, quando diz que cada um perdoe ao seu irmão, não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Há, porém, duas maneiras bem diferentes de perdoar: uma grande, nobre, verdadeiramente generosa, sem pensamento oculto, que evita, com delicadeza, ferir o amor próprio e a suscetibilidade do adversário, ainda quanto este último nenhuma justificativa possa ter. A segunda é a que tem ofendido, ou aquele que tal se julga, impõe a outro condições humilhantes e lhe faz sentir o peso de um perdão que irrita. Em vez de acalmar, se estende a mão ao ofensor. Não o faz com benevolência,
mas com ostentação, a fim de poder dizer a toda a gente: vede como sou generoso. Nessas circunstâncias, é impossível uma reconciliação sincera de parte a parte. Não há aí generosidade. Há apenas uma forma de satisfazer ao orgulho em toda contenda aquele que se mostra mais conciliador, que demonstra mais desinteresse, caridade e verdadeira grandeza da alma, granjeará sempre a simpatia das pessoas imparciais. Meus irmãos, percebam a grandeza desse evangelho, a profundidade de razão que devemos ter sobre a emoção, que é o verdadeiro sentido do perdão. No livro Ação e Reação, de André Luiz, psicografado por Chico Xavier, no capítulo 9, diz Silas, um dedicado médico da espiritualidade: a ação do mal pode ser rápida, mas ninguém sabe quanto tempo exigirá o serviço da reação, indispensável ao restabelecimento da harmonia soberana na vida, quebrada por nossas atitudes contrárias ao bem. Percebemos assim, irmãos, que muitas vezes a bobeira de um minuto ela pode resultar em décadas de anos de sofrimento para consertar os estragos que fazemos em nossa biografia espiritual, quando não exercitamos o perdão. No livro 70 vezes 7, do Richard Simonetti, ele nos dá um exemplo que estamos acostumados a ver nos noticiários constantemente. Ele que é um exemplo comum, mas a gente vê em brigas de trânsito, brigas de trabalho, brigas entre familiares. E esse exemplo que ele nos traz é de que dois moradores de um condomínio, né, de um prédio, discutiram sobre vaga coletiva. Eles se irritaram, gritaram, ofenderam-se com a inconsequência moral de quem fala o que pensa sem pensar no que fala. E, e é uma situação corriqueira. Como não podia faltar, cada um homenageou ali a forma que pôde a mãe do outro com xingamentos, né? E meus irmãos, são nessas situações que há sempre o mais fraco e o mais forte. E, finalmente, nessa situação, nessa briga entre os condôminos, o mais forte agrediu o mais fraco. E o mais fraco acabou sacando uma arma e atirou no mais forte. Resultado: um para o cemitério, outro para a prisão. O morto, ele retornou prematuramente à vida espiritual, interrompendo seus compromissos terrenos. O assassino assumiu débitos cujo resgate vai lhe exigir muitas lágrimas e atribulações. E vejam só, irmãos, a gravidade e o tamanho dessas atitudes apenas pela falta de diálogo entre duas pessoas, pela falta do perdão. Isso sem falar nas famílias desamparadas, porque um está preso, um está morto. E se o cônjuge e os filhos, em seus vícios e desajustes, favorecidos pela ausência do pai de família, que está morto e que está preso, tudo isso, de alguma forma, será debitado espiritualmente. É a lei da consequência. Não raro, esses desentendimentos eles geram grandes obsessões. O morto, ele acaba por transformar-se no carrasco, ele empolgado pelo desejo constante de fazer justiça por aquele que lhe causou a morte, por aquele que tirou a sua vida com as próprias mãos. E ninguém, meus irmãos, pode prever até onde irão os furiosos combates espirituais entre dois desafetos, um no plano terreno, um no além. Tudo isso por quê? Porque eles erraram simplesmente na escolha do verbo de suas ações. Usaram o verbo revidar. O certo seria o verbo relevar. Relevar as situações do cotidiano. Relevar sempre. Revidar jamais. Lição elementar que nos ensinou Jesus Cristo na sua própria passagem terrena. Outro ponto importante, meus irmãos, são os equívocos do perdão. Estamos sempre dispostos a perdoar, mas sempre sob alguma condição. As pessoas afirmam perdoar. Ah, eu perdoo,
No entanto, há sempre o mais anunciado de várias formas de revide, o mais que aprisiona, o mais que tortura, o mais que nos amordaça. E eu elenquei aqui alguns exemplos. O mais do rancor. Eu perdoo, mas não esqueço o mal que ele me fez. Você vai continuar aprisionado. O mais da condenação. Eu perdoo, mas não quero vê-lo nunca mais. Você exclui a pessoa da sua vida eternamente. O mais do menosprezo. Eu perdoo, mas lamento ter me envolvido com um infeliz desses. O mais da maldição. Eu perdoo, mas Deus há de castigá-lo. O mais da pretensão. Eu perdoo, mas antes lhe direi umas verdades. E em qualquer uma dessas alternativas, a gente acaba por destilar sentimentos que nos envenena, que nos mata aos poucos. E esquecemos o sentido real de viver, mais uma vez, o que já falamos, o que Jesus nos ensinou, o que o Evangelho nos traz a cada momento, a cada dia, a cada ensinamento. Por fim, meus irmãos, melhor mesmo é não ter que viver sob o manto do perdão. Eu faço o mal e sou perdoado. A gente acaba criando essa condição. Eu posso errar sempre, porque eu serei perdoado. E isso não é condição para ser perdoado. Como uma forma de se manter o tempo todo se justificando das suas ações a serem perdoadas. E não é difícil a gente sair dessa seara do perdão. Perdoo, sou perdoado. Porque a fórmula mágica, se é que podemos dizer assim, é a compreensão. Compreender para ser compreendido o tempo todo. Ninguém é essencialmente mal. Somos todos filhos de Deus. E não podemos simplesmente exigir das pessoas mais do que podem nos dar. Há fragilidades, todos nós temos fragilidades, sejam emocionais ou materiais, e essas intencionalidades do outro, do que elas nos apresentam, elas nos traz prejuízos, mas que a gente pode minimizar com o poder do perdão. A compreensão sempre dispensa o perdão. Quem compreende não se ofende. E era o que Jesus fazia. E o perdão, ele muito além das consequências espirituais, ele também é emocional, ele é cerebral, ele é sentido pelo nosso corpo. Joana de Ângeles, ela já dizia: perdoa, portanto, seja o que for, a quem for. O perdão, ele beneficia aquele que perdoa, por propiciar-lhe paz espiritual, equilíbrio emocional e lucidez mental. Ou seja, não estamos falando apenas daquilo que representa para o outro, a quem você perdoou, a quem você foi perdoado. Representa a sua paz de espírito, mas paz de saúde, de emocional, aquilo que você pode ser no dia a dia, que é viver em paz. E assim, meus irmãos queridos, a gente encerra esse momento breve de reflexão desse evangelho, mas com a profundidade necessária para que a gente possa entender o real sentido do valor do perdão, né? Que a gente possa finalizar este momento com uma prece, buscando através dos ensinamentos do Mestre Jesus o real sentido do perdão. Que nós possamos, Senhor Jesus, neste momento, discernir sempre pelo bem, que o exemplo de São Francisco, que esteve aqui conosco a nos dar tantos ensinamentos de sua humildade, de sua coragem, de sua dedicação. E quando ele nos diz, é perdoando que se é perdoado, pois nunca saberemos o dia que poderemos necessitar do perdão do próximo, seja por uma ofensa, seja por uma palavra não dita, um desentendimento ou qualquer avença. Dessa forma, perdoemos sempre, seja qual for a circunstância, sem exigir, sem cobrar, sem lamentar. Perdoemos, se necessário, meus irmãos, 70 vezes 7. E assim nós finalizamos esse momento
esta noite, esse domingo, que nós tenhamos uma semana repleta de bons pensamentos, de boas ideias, que possamos refletir sobre esse perdão, o perdão de Jesus, o perdão através do amor. Porque só o amor é capaz de perdoar, de dignificar e de nos fazer seguir em frente. Que assim seja. Obrigado.